Hoje em dia, com acesso à internet, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas se você sabe, por que até agora você não fez? Então, primeira coisa, você tem que afundar os seus barcos. Em um ano, você consegue mudar muita coisa. Mas em um ano, provavelmente, você não vai construir o shape que você idealiza. Eu sei que você quer destravar o shape em 2026. Eu também sei que, provavelmente, todos os anos você fala que esse ano eu vou colocar o shape, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar massa muscular, esse ano eu vou terminar o ano me sentindo muito bem com o meu corpo. E todos os anos é a mesma coisa. Faz aquela promessa, começo, fim de ano, termina e não fez nada, não fez bulhufas. E eu também sei que todo vídeo que você olha sobre isso é assim, ai, dicas de como fazer dieta, ai, faça déficit calórico, coma mais saudável, faça isso, faça cardio, faça musculação, durma mais cedo, beba água. E eu acho que tá todo mundo cansado disso, porque hoje em dia, com acesso à internet, todo mundo sabe o que tem que fazer. Você sabe que você tem que tomar água, você sabe que você tem que dormir mais cedo, você sabe que você tem que comer mais saudável. Mas se você sabe, por que até agora você não fez? Porque às vezes falta alguma coisa aqui, ó, falta você virar uma chave na sua cabeça de como fazer aquilo de fato pra ter o resultado que você quer. Eu odeio trazer esses papos assim, porque eu tenho muito medo de soar coach demais. Só que eu decidi que esse ano, pra quem não sabe, eu me formei em nutrição, né? Falta na verdade fazer a colação e tudo, mas eu decidi que a minha pós-graduação vai ser em nutrição comportamental. Que eu gosto muito de trazer os assuntos, tanto de estética, esportiva, que eu gosto muito, que eu tenho um domínio bem grande já, mas a parte comportamental e psicológica é algo que eu também gosto muito de trazer. Então, como eu acho que uma não anda sem a outra, a minha primeira pós vai ser nisso. Então vamos lá, vou começar falando com vocês sobre algo na história de um famoso conquistador de terras que se chamava Hernán Cortés. E ele, lá na época do Império Azteca, Maia, enfim, eles foram conquistar o Império Azteca. Chegaram lá com os navios e tudo, e para que os tripulantes dele, para que os soldados dele, não sei como eles falavam na época, não fugissem, ele mandou afundar todos os barcos. Porque se eles afundassem todos os barcos, eles não teriam que ter um plano B. Porque se você não afunda os barcos ficam lá, você chega pra lutar, e se você não quiser mais, você desiste, pega e vai embora. Mas não, ele afundou os barcos, então as pessoas só tinham uma chance. Ou vocês lutavam, ou vocês lutavam. Então era lutar ou morrer. Trazendo para os dias de hoje, você pode aplicar tudo que eu vou falar aqui, tanto para dieta, quanto para trabalho, quanto para qualquer coisa. Mas é como você tirasse a possibilidade de qualquer outra coisa, qualquer outra possibilidade, de qualquer plano B, de qualquer, ai, mas isso aqui estaria bom, ai, mas, sabe, de você se contentar com algo mais. Porque a sua única chance, o seu único foco tem que ser ali. Então, primeira coisa, você tem que afundar os seus barcos. Como assim? Vou dar um exemplo meu. Durante muitos anos, eu coloquei o meu barco como a minha genética. Então, pra quem já viu o meu vídeo aqui, eu já mostrei como que eu mudei bastante meu corpo, ganhei massa muscular. Mas eu era uma pessoa muito magrinha. E eu colocava sempre a culpa na minha genética. Porque minha genética é isso, porque minha genética é aquilo, porque eu não consigo ganhar tanta massa muscular. Então eu me contentava. Só que com eu usar isso de step, com eu usar isso de muleta, eu também fazia algumas coisas pra justificar esse meu ponto. Então, eu não treinava tão pesado quanto eu poderia. E peso, eu não digo só peso físico. É pesado de eu ir lá pra academia e fazer o meu melhor todos os dias. E subindo a carga aos poucos, melhorando minha amplitude, melhorando minha execução, porque às vezes até peso eu colocava. Só que não adiantava eu encher de peso leg press e não descer. Então não tem amplitude. Eu comia bastante, fazia um bulking, depois eu chegava a ter um peso, ganhava, sei lá, 3, 4 quilos, e daí eu perdia muito rápido porque eu achava que eu tava muito gorda. Então eu ia me sabotando dentro disso, colocando, falando, ah não, mas a minha genética não é tão boa, ah, mas a minha genética não é tão boa. Quando eu afundei esse barco da genética e falei, cara, quer saber? Eu vou dar o meu melhor. Eu voltei, eu dei uns passos pra trás, olhei o que tava de errado, então eu sabia que eu podia melhorar no treino, eu podia melhorar no cardio, eu podia melhorar, eu olhei tudo que eu podia melhorar e eu fui até o fim, até eu chegar num corpo que eu gostaria. Então assim, eu ganhei bastante massa muscular, eu acho que desde que eu comecei a academia pra hoje foram quase 15 quilos, eu comecei com 50 quilos e hoje eu me pesei, eu tô com 64 e pouquinho, alguma coisa assim. Mas eu cheguei a 66. Então, assim, eu ganhei bastante peso, ganhei bastante massa muscular, ganhei bastante consciência corporal, ganhei bastante condicionamento. E tudo isso foi porque eu afundei o meu barco de... Eu não tenho outra opção. Eu não tenho a opção de terminar esse ano me sentindo mal com o meu corpo de novo. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, não tem nada pior do que você ir pra praia, do que você passar Natal, passar Ano Novo, se sentindo mal com o seu próprio corpo. Eu não acho que isso seja de forma alguma libertador. Tipo, ai, nossa, eu não ligo pra nada do meu corpo, gente. Eu faço o que eu quero de qualquer jeito, tá tudo bem. Se você não quiser fazer nada e se sentir bem, tá tudo bem. Agora, se você tá aqui vendo esse vídeo, eu duvido que você se sinta bem com o seu corpo. E aí você pode até falar que, ai, nossa, eu me sinto super bem. Mas lá dentro, a gente tem uma prisão, como se fosse uma prisão de você não conseguir se sentir bem, você não conseguir colocar um biquíni, você não conseguir colocar um crop de uma roupa que você gosta sem se sentir mal. E nada melhor do que você mesma afundar esse barco de eu não tenho mais a opção de acabar o ano falando ano que vem vai. A minha única opção
é mudar esse ano. Então, colocando na sua cabeça que não tem outra opção, é agora ou nunca, é quando você muda. Eu sei que isso pode parecer radical no começo, mas é porque se a gente não colocar isso na nossa cabeça, a gente nunca vai mudar. Se a gente ficar sendo muito leve com a gente mesmo, muito, ai, não, tá tudo bom, ai, isso, a gente nunca vai fazer nada. Eu falo que eu odeio o papo de coach, mas essa parte tá muito certa. Porque se a gente ficar o tempo todo, tipo, ai, mas isso, ai, nunca vai fazer nada. Beleza, Carol, já decidi que eu vou afundar meu barco. E agora? Sempre acontece aquele ponto de virada que eu desisto. Ou que eu tô emagrecendo e daí eu vejo os números da balança pararem. Ou porque eu acho que fulana tá fazendo mais. Ou porque eu cansei. Eu acho que eu não tô vendo tanta evolução. Um dos principais motivos do porquê as pessoas desistem é porque elas acham que é muito fácil, que às vezes não é tão fácil assim. Não precisa ser um tormento, mas não vai ser 100% fácil, porque você vai ter que treinar, você vai ter que fazer cardio, você vai ter que fazer dieta, ou se você quiser extrapolar isso pra trabalho, você vai ter que trabalhar em dias que você não tá afim, em dias que você não quer, em dias que você tá extremamente cansada. Da mesma forma, você vai. E se você não for um dia ou outro, não significa que você é fraca. Tudo bem, dá um descanso ou outro. Mas o importante é voltar. Então se permita dar, por exemplo, ali 2 dias de erro, tá? 2 dias aí que você não faça 100% as suas metas. E depois volta. Porque se você ficar se permitindo cada vez mais, você vai ver como é muito mais fácil seguir por esse caminho, como muito mais confortável. Sendo que se você saísse disso, ia ser completamente desconfortável, mas é o que vai te levar pro caminho que você quer. O nosso cérebro, ele é feito pra economizar energia. E isso é uma coisa mesmo de evolução. No momento que ele consegue economizar energia, ele vai economizar. Então ele sempre vai te guiar pelo caminho mais fácil. Ah, não, porque hoje tá tarde pra treinar. Ai, porque eu não consigo acordar mais cedo, porque eu quero dormir umas horinhas a mais. Não que o sono não seja importante, tá? Não é isso que eu quero falar. Mas você conseguir se organizar pra de fato fazer aquilo que você precisa. Que não vai ser tranquilo, porque o seu cérebro vai ficar o tempo todo fazendo você buscar o que é mais fácil. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em 2025 ainda. E eu passei por uma fase, nesse ano de 2025, que eu engordei. Então ganhei um peso aí que não foi proposital de ganho de massa muscular, foi eu realmente ganhei gordura. Porque eu tava com período de estágio, eu tava com período de TCC, eu tava focando em qualquer outra coisa. E pra mim, o meu maior foco não tava sendo corpo, tava sendo estudo. E é plausível, a gente vai passar por essas fases na vida. Mas muitas vezes pra mim tava sendo muito mais fácil buscar o refúgio na comida. Muito mais fácil eu deixar o cardio de lado. Muito mais fácil eu treinar mais ou menos e falar, ai, depois eu volto. E foi nessa do ai, depois eu volto, ai, depois eu volto, que eu dei uma desandada bem grande e agora eu estou correndo atrás do prejuízo. Então eu sei que se eu tivesse arrumado algumas coisas, então, por exemplo, se não ficasse o tempo todo falando que meu treino tava sendo ruim, se não ficasse o tempo todo pulando meu cardio, se não ficasse o tempo todo descontando em comida, teria sido melhor. Mas assim, eu não tenho o que fazer com o que passou. Eu posso fazer a partir de agora, que é o que eu tô fazendo. Eu já emagreci bastante, tipo, visualmente, e eu confesso que eu tô bem cansada ainda. Então, hoje foi um dia que, cara, eu cheguei na academia, eu não queria fazer cardio. Fui, fiz o meu cardio. Ontem eu fiz natação. Treinei, chegou 6h30, que é o horário da minha natação, eu falei, cara, não quero. E eu vou falando, não quero até chegar lá. Chegou lá, eu nado. E ontem eu bati o meu recorde de metragem por menos tempo. Então, assim, naqueles momentos que você não quer, vai de qualquer jeito, porque é isso que tá te aproximando do seu objetivo. E uma verdade bem doída em relação a isso é que em um ano você consegue mudar muita coisa. Mas em um ano, provavelmente, você não vai construir o shape que você idealiza. Se você tá começando agora, tá? Senão tem como a gente mudar bastante. Mas o corpo que eu tenho hoje, ele é resultado de 5 anos. E eu ainda tenho muitas coisas que eu quero evoluir, que eu quero mudar. E isso não é porque eu sou escrava de estética, mas é porque eu gosto de ir melhorando um pouco. Mas eu já tô muito melhor de onde eu tava. E uma coisa que eu percebi nesses 5 anos é que por mais que no começo eu tenha errado, por mais que eu colocava a culpa na minha genética, eu ter feito consistentemente foi o que me fez chegar até aqui. Fazer todos os dias um pouquinho, no primeiro ano, mudou. Mas não mudou o que eu queria. No segundo ano, já mudou um pouco mais. No terceiro, mudou muito, que foi o ano que eu, de fato, falei assim, não, agora eu quero focar mesmo. 2024 também, que foi o 4º ano, eu mudei bastante. E esse ano, eu acabei ganhando um pouco mais de peso, mas agora que eu sequei, eu tô podendo ver o que esses 5 anos fizeram na minha vida. Então, um ano, às vezes, de academia, de musculação, de dieta, vai te fazer perder muito peso, se seu objetivo é emagrecimento, ou vai te fazer evoluir muito, até porque quem é iniciante evolui muito mais rápido. Mas é importante vocês entenderem que isso não é um projeto, para alguns meses, para um ano. É pra uma vida toda. Então toda essa mudança de hábito, tudo isso que vocês estão fazendo é pro resto da vida. Porque nada se constrói de uma forma tão rápida assim se você quer os resultados pra sempre. Eu acho muito importante que ao invés de a gente colocar metas assim, tipo, eu quero perder X quilos. Eu quero chegar em tal percentual de gordura. Eu quero isso, eu quero aquilo. E uma coisa que eu sempre fiz muito de errado, sempre fiz aquele, mapa dos sonhos, né? De você colocar os seus objetivos ali. Só que nunca de fato dava certo, porque eu chegava lá e eu botava várias viagens, botava carro,
tal, eu botava isso, mas eu não botava como chegar, porque senão a gente fica vivendo muito no mundo da imaginação. E é lindo, gente, é muito legal. Você fica se imaginando aqui, nossa, eu com shape incrível, com carro, com uma casa maravilhosa. É maravilhoso, gente, é muito legal, é como você viver num filme. Só que isso não é o que vai te levar pro seu resultado. Eu não sei qual a sua crença, enfim, mas o que eu acredito dessas coisas de lei da atração e, enfim, é que a sua fé, aquilo que você acredita e a forma que você olha pros seus sonhos e batalha todos os dias pra seguir até lá é o que de fato é a lei da atração pra mim. Então, ao invés de você colocar metas grandes, assim, tipo, do objetivo final, é você colocar as metas pequenas de atitudes, de ações. Então, por exemplo, algumas coisas minhas, tá? Compartilhar com vocês. Eu quero começar a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Meus horários estão bem desregulados, agora com o fim de ano eu tô deixando mais tranquilo, mas pra começo de ano, eu quero dormir mais cedo, acordar mais cedo, pra conseguir estudar, pra conseguir trabalhar, colocar a meta de estudar pelo menos de 1 a 2 horas no dia, tanto na minha pós quanto cursos à parte, pra trazer cada vez melhor conteúdo pra vocês, que é alguma coisa que eu já faço, mas eu não faço com tanta consistência assim. Então é algo que eu quero colocar. Por quê? Porque isso vai me levar a conseguir ter uma produtividade melhor, isso vai conseguir me levar a ter um conhecimento melhor e, consequentemente, melhorar o meu trabalho. Então, assim, eu não coloco só a meta de melhorar o meu trabalho. Como eu vou melhorar o meu trabalho? Como eu vou melhorar a partir do sono, a partir do estudo? Com shape, mesma coisa. Ah, eu quero perder tantos quilos. Tá, beleza. Então, quanto de cardio eu tenho que fazer por semana? Quanto de água eu tenho que tomar por dia? Quanto de treino eu tenho que fazer? Você tá começando agora, tá? Não adianta você querer colocar 7 vezes na semana. 3 vezes na semana. Coloca 3 vezes na semana. Ah, eu quero começar treinando 3 vezes na semana. Coloca lá isso como meta. Quando você conseguir fazer isso constantemente por alguns meses, 2, 3 meses, aumenta um pouquinho. Então coloca ali a meta de 4, 5 vezes na semana, aumenta o cardio, vai fazendo isso progressivamente, colocando essas metas pequenas. Porque de nada adianta você ficar pensando lá na frente, minha filha. Você tem que conseguir fazer agora. E um ponto muito importante disso, gente, é que fim de semana não é dia livre, tá? Pode até ser no trabalho, mas com relação a treino, dieta e hábitos, não é. Óbvio que é normal você sair, fazer uma refeição livre, inclusive a gente tem vídeo sobre refeição livre aqui, sair, comer fora, comer alguma coisa super normal. Só que não é pra você começar a sair na sexta e só voltar na próxima segunda. É sair uma refeição do dia, é talvez não fazer um treino no fim de semana, mas eu costumo treinar fim de semana pra manter esses hábitos. É sim continuar acordando cedo, é sim não bebendo todo fim de semana, porque a bebida também atrapalha muito. Então assim, não é que você não pode beber. Pode, mas não todo fim de semana. Não sempre. Porque isso pode piorar bastante quando a gente pensa na estética, quando a gente pensa em melhorar a performance dos treinos. Então você tem que continuar fazendo mesmo no fim de semana. Você pode sim abrir algumas exceções? Pode. Tá tudo lá no vídeo de refeição livre. Então tá tudo mais esmiuçado lá. Se você quiser dar uma olhada. Mas é fim de semana, também tem que fazer. Então não é porque é fim de semana, então eu faço dieta só de segunda a quinta. Não, 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 não. Esse ano, 2026, fim de semana também é dia de fazer as coisas. Anota aí. Inclusive, quem estiver fazendo treino, dieta, fim de semana e quiser marcar o meu Instagram, posta lá que aí eu reposto vocês e a gente se ajuda tudo nessa. E esse eu acho que é o ponto mais importante do vídeo. Eu adoro falar as coisas mais importantes do vídeo no final, porque eu sei que nem todo mundo fica até aqui, então se você ficou, muito importante. É que chega em algum momento que vai travar, que você vai ficar desanimado, que o seu peso vai travar, que você vai achar que não tá evoluindo. E é aqui que vai mudar tudo o seu 2026. Não é o começo, não é o fim, porque eu acho que isso nunca vai ter fim, mas que a gente sempre vai estar fazendo um pouco pra melhorar, mas é o meio. É aquele momento que você fica assim, cara, acho que não tá dando resultado. Acho que não tá dando certo, eu perdi 3 quilos e até agora não foi. E aí, nesse momento que trava, eu acho muito interessante a gente não só, continua, continua, vai dar certo. Não, porque às vezes pode estar travando por um erro, foi o que aconteceu comigo por muito tempo. A hora que travar, tenta pensar, o que eu posso fazer de diferente? Quem sabe, às vezes, buscar a ajuda de um profissional pra me ajudar na questão da nutrição ou dos treinos. Talvez melhorar o meu sono. Talvez eu tô tomando muita cafeína perto da hora de dormir. Talvez seria melhorar a quantidade de água, pois eu tô tomando pouca água mesmo, então aumentar um pouquinho. Ou quem sabe, é porque eu não tô fazendo meus cardio direito, eu fico só naquela bikezinha de 12, eu não suo de fato, eu não aproveito o meu cardio. Ou porque eu tô treinando pouco na musculação, eu não tô indo até quase a minha falha, eu não tô realmente me esforçando. Será que eu tô beliscando demais na dieta? Talvez esteja. Ou se nenhuma dessas respostas for sim, talvez é porque você precisa de mais tempo. E é aqui que separa as pessoas do que tem resultado do que não tem. Eu tô vivendo esse período agora também. Eu tô um pouco estagnada no meu peso, no emagrecimento. E eu sei que eu tô fazendo tudo certo. 100% certo. Mas eu sei que emagrecimento é algo a longo prazo. E eu comecei, de fato, a fazer muito mais certinho a minha dieta tem uns 2 meses. Então eu sei que é com muito tempo. E eu já cheguei num resultado muito legal. Já tive um resultado bom. Só que às vezes a gente idealiza tanto um resultado X, que às vezes se a gente não chegou nele em 2 meses, a cabeça começa a pirar. Só que é importante que neste momento você siga e continue. E eu vou te falar que em 5 anos de treino, eu conto nos dedos os dias que eu fui extremamente animada pra academia. Porque até hoje eu vou assim
meio sacuda, chego lá, fico feliz, volto endorfinada, volto feliz, mas eu ainda vou sacuda muitas vezes. Inclusive, neste fim de ano, eu acho que não teve um dia que eu não fiquei animada. Porque, gente, eu tô cansada do ano, eu tô cansada de tudo, só que eu tenho objetivos. Então eu vou mesmo sem estar afim. Mesma coisa com escovar o dente. Tem vezes que você não tá afim de escovar o dente, você só quer deitar e dormir. Mas você não pode ter cárie. Então o que você vai fazer? Você vai escovar o dente. Você não pode fugir porque você afundou os seus barcos. Então, você vai treinar, você vai fazer dieta, você vai fazer tudo certinho. Comenta aqui embaixo, assim, ai, comecei agora, alguma coisa assim. Porque final do ano, quando acabar tudo, eu quero que vocês me contem como que vocês estão e como que vocês estavam agora. O que vai separar 2026 dos outros anos da sua vida é se você aplicar tudo que eu falei pra vocês nesse vídeo. Não adianta, não tem pra onde fugir, é colocar um objetivo, é colocar uma meta e ser extremamente consistente em cada passo do seu dia, em cada dia do seu ano. Eu tô extremamente pronta pra afundar todos os meus barcos esse ano e não pensar em plano B, pra atingir exatamente a vida e o shape que eu quero no final do ano. Tô muito ansiosa pra viver esse recomeço com vocês, eu tenho muita coisa pra falar aqui no canal, mas é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.